Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso Tarô Alquímico, uma formação integral e prática, tá? Desde já agradeço por você ter escolhido eu como seu professor, como seu orientador. E nessa aula de introdução, eu vou trazer para vocês recomendações de livros que serão extremamente importantes para o seu desenvolvimento e para a sua desenvoltura com o tarô, com o domínio dessa arte divinatória que traz tanto esclarecimento para aqueles que procuram, tá? Eu vou trazer aqui também nessa aula e vou tentar, claro, propor para você uma reflexão mais ampla do que é o tarô e do que ele pode, né, nos servir e também servir ao outro. Porque na minha concepção, a partir do momento que você domina uma ferramenta ancestral tão poderosa, que para mim o tarô ele é completamente ancestral, a gente traz desenvolvimento para o nosso espírito, mas a gente também pode auxiliar outras pessoas nessa jornada e deixar um pouco da nossa semente de iluminação, de espiritualidade e de autoconhecimento na vida das pessoas. Então, muitas vezes em uma consulta ali que durou 30 minutos, uma consulta que durou 1 hora, você pode trazer um esclarecimento, um aconselhamento que irá realizar uma verdadeira alquimia na vida de quem ouve, quem sente contato com aquela energia e através disso você gera a transformação. Então eu vejo o tarô como uma ferramenta de transformação de vidas, tá? Onde você pode perguntar qualquer coisa, tendo claro um discernimento para que isso aconteça e assim trazer a luz para aqueles que precisam. A luz e as sombras também, porque muitas vezes o tarô revela aquilo que está nas sombras, aquilo que é oculto, e é justamente aquilo que a pessoa está precisando ouvir naquele momento. Isso aqui é uma ferramenta, né, de luz e sombras, essa ferramenta que eu vou mostrar para vocês, e eu quero trazer aqui um ângulo diferente, tá? Aqui já é uma segunda turma de tarô, né? Desse curso. Eu já tive um curso antes, que é o Prospere com Tarô, mas agora vai ser o Tarô Alquímico, certo? Muitas aulas do Prospere com Tarô serão mantidas, tá? E quero agradecer também aos meus primeiros alunos, e eles estarão aqui com certeza assistindo essa segunda turma e essa segunda remessa de vídeos aí que eu vou fazer com muito carinho e com bastante dedicação, tá? Mas vamos aí para as recomendações de livros, porque o que acontece? Há 13 anos atrás, quando eu comecei na minha jornada, né, com a espiritualidade, basicamente assim dizendo, porque eu comecei de uma forma muito aleatória, como dizem hoje, né, buscando conhecimento de uma forma espaçada. Então hoje eu tenho 31 anos. Quando eu tinha 15 anos que eu comecei a estudar música, que eu comecei a estudar violão, que eu comecei a estudar guitarra, eu percebi que tinham alguns músicos que estudavam ocultismo e acabou que eu esbarrei com tarô. E se vocês quiserem, depois eu deixo uma aula só para contar minha história e como o tarô trouxe mudanças para minha vida, tá? Mas dentro disso, naquela época, né, a internet estava começando ainda, também eu era muito novo, eu não tinha condições e recursos financeiros para comprar tudo que eu queria, né? Então eu ficava muito naquela questão dos PDFs, né, da internet e buscando livros ali, minerando livros, né? Eu nasci no interior da Bahia, ali perto de Salvador, né, Feira de Santana, e não tinha ainda essa questão da Amazon, do Mercado Livre, dessa coisa toda, dessa facilidade para adquirir livros, né? Então eu ficava resumido aos livros que vendiam ali na livraria da minha cidade local, tá? E foi assim um processo assim muito bom para minha vida, trouxe muito crescimento, né, para mim, né? Trouxe muito desenvolvimento, porque esse fato da gente botar os pés no chão, sair de casa, buscar um livro esotérico, buscar um livro sobre magia, sobre ocultismo, sobre tarô, sobre astrologia, traz uma sensação muito boa, me faz relembrar, né, sensações aí nostálgicas, tá? E assim, para uma pessoa que está começando hoje, né, eu vou trazer as recomendações dos livros. Para uma pessoa que já está em um nível intermediário no tarô, certo? Eu também vou trazer
umas recomendações de livros e também para o nível avançado. E dito isso, eu vou trazer também a estrutura desse curso, tá? Porque vai ser muito importante vocês terem aqui a noção de como as energias desse curso serão trabalhadas. E eu vou trazer essa palavra mesmo, energias, porque será trabalhado demais aqui nesse curso, tá? O primeiro livro que eu recomendo é o Caibalho, Os Três Iniciados, que é um livro ali que foi lançado por volta de 1920 e poucos, numa época que a ciência estava realmente crescendo muito, e dentro desse livro aqui você vai conseguir encontrar os caminhos para combinar espiritualidade, conhecimentos ocultos, né, ciências ocultas, com a ciência moderna também, que é o livro O Caibalho. O Caibalho vai falar sobre as 7 leis herméticas, as leis que regem, né, o nosso universo. Não só o nosso universo, não só a nossa dimensão, como é dito nesse próprio livro, outras dimensões também sofrem a influência dessas 7 leis, ou também recebem a ajuda dessas 7 leis, porque vocês vão perceber claramente que nas 7 leis herméticas tem a presença da luz e sombras. Então, o primeiro livro que eu estou recomendando aqui para vocês não é um livro sobre tarô, mas é um livro que você encaixa perfeitamente os conhecimentos de tarô, os conhecimentos de alquimia e os conhecimentos de cabala, os conhecimentos de astrologia que terão dentro desse curso, tá? Nesse processo de renovação desse curso, tá? Então, eu recomendo muito o Caibalho. A minha mulher, ela comprou, né, minha esposa, ela comprou um livro explicado do Caibalho, tá? Da Lúcia Helena Galvão. Também é um livro muito bom, pelo que eu vi. Eu não li todo, tá? O que eu já li, reli mais de 3 vezes foi esse aqui. Mas a versão explicada do Caibalho também pode te ajudar muito se você sentir dificuldade em interpretar esse livro. Mas como vocês podem ver, é um livro pequeno, tá? É um livro, pessoal, de 167 páginas. Mas para você que vai estudar sobre tarô, astrologia, ocultismo e tudo mais, vai ser um livro para te trazer uma base muito boa, tá? E algumas coisas que serão faladas aqui nesse curso, eu já vou trazer para vocês, que não são coisas aceitas, né? Não são informações aceitas por outros tarólogos e por outras tarólogas, tá? Porque eu vou tentar usar a base histórica do tarô, mas eu também vou trazer a mística, aquilo que está em oculto em relação ao tarô. Então, nem todos os tarólogos concordam com aquilo que eu vou trazer aqui, mas eu proponho para você uma reflexão para que fique mais fácil você filtrar aquilo que esse curso está trazendo para você. E eu quero logo trazer de informações aqui para vocês, pessoal, que eu não sou dono da verdade, tá? Eu sou um orientador. Me tem aqui como seu professor, como seu orientador, aquele que vai trazer conhecimento para vocês. Mas eu solicito que você tenha o seu senso crítico, tá? E você também crie a sua própria linguagem de comunicação com o tarô, que é algo que eu vou sempre falar aqui nesse curso. Então eu não quero te impor nada, eu quero te ensinar o que eu sei, e você vai filtrar isso, tá? E através desse filtro você vai trazer aí o seu desenvolvimento com o tarô, tá bom? Eu acho que fica muito mais fácil, muito mais tranquilo trabalhar dessa maneira, tá bom? Então esse livro aqui realmente vai ajudar muito vocês, o Caibalho, Os Três Iniciados, tá? O próximo livro é um livro muito bom para quem está começando o tarô, tá? Que é o Tarô Original de Waite Smith, de 1909. Ele é da editora Pensamento. Esse primeiro livro também é da editora Pensamento, tá? Vocês podem ir no site da editora Pensamento, vocês podem ir no site da Livraria Cultura, vocês podem ir no site da Amazon, que vocês vão achar esses livros, tá? Esse livro aqui, ele é excelente. Primeiro que ele é um livro que ele tem um acabamento muito bonito, da Sasha Grant, tá? E do Arthur Waite. E ele vai trazer aqui realmente o simbolismo dos arcanos, tá? Olha como vocês podem ver. Abri aqui na energia do 2 de paus, tá? Na carta do 2 de paus. E aqui ele já traz uma frase de efeito, né? Trace um plano em relação ao 2 de paus.
E aí tem as palavras-chave do tarô, né? Como por exemplo aqui o Dois de Paus traz, né? Visões do futuro, divisão entre mundos, riqueza material, sem amor, dualidade. No sentido negativo ou invertido da carta, a gente tem emoções instáveis, separações. Então, ele é um livro muito reto, tá? Ele é um livro muito interessante porque ele traz essa abordagem aqui. Como vocês podem ver, os textos eles não são longos, tá vendo? Os textos desse livro não são longos. Ele é um livro muito bom e esse livro vem com tarô de Waite, tá? Eu tenho inclusive ele aqui. Esse tarô de Waite que eu vou estar trabalhando aqui no curso já é outro já, porque eu adoro o tarô de Waite, tá? Vocês vão perceber. Mas é um livro muito bom aí para quem está começando também, tá? Porque ele vai ter essas palavras-chave, ele vai ter textos que, na minha opinião, estão bem contemporâneos, então você vai ter uma fácil assimilação com isso. Então, dito isso, uma coisa interessante que vocês têm em relação aos livros de tarô é que vocês vão perceber que você pode ir lá comprar 10 livros de tarô, certo? E dentro desses 10 livros de tarô você vai encontrar as mesmas palavras-chave, em muitos, né? Por causa do simbolismo, claro, do tarô. Mas isso pode enjoar você. Você ficar sempre lendo a mesma coisa, as mesmas palavras-chave, os mesmos significados dos arcanos. Então é por isso que os livros que eu vou trazer aqui para você tem uma divisão muito grande e uma divisão muito ampla em relação a isso. O tarô tem a escola francesa, que é a escola do tarô de Marselha, que eu tô com ele aqui, tá? E tem a escola inglesa, que é também a do tarô de Waite e também a do tarô de Crowley, entendeu? Então, o tarô ele tem essas subdivisões e você vai entender na literatura, tá bom? Mas a proposta de livros que eu vou trazer aqui para vocês vai trazer essa questão muito forte da escola francesa, da escola inglesa, e você vai pegar muito mais fácil, tá? Então, assim, esse aqui, por exemplo, é um livro de escola inglesa, tá? Que é o tarô, o original de Waite, da Sacha Graham e do Arthur Waite, tá? Então, assim, é um livro que a editora Pensamento revisou muito bem, tá vendo? Olha aqui, a carta do eremita já tem aqui, ó. O ancião, frase de efeito, conhecimento interior luminoso, né? Palavra-chave, sagacidade, vigilância, mistério divino, introversão, recuo, investida, a carta em um modo difícil, né? Medo, ocultamento. Então, o eremita traz essas energias, tá? O segundo livro, pessoal, que eu vou trazer de recomendação para vocês é um livro de nível intermediário, tá? Que é a Bíblia do Tarô. Então, assim, é um livro que vai ter um contexto histórico. É um livro escrito pela Rachel Pollack, tá? Ela já faleceu, ela já não está mais nessa dimensão, tá? Mas ele é um livro muito rico. Você tem que ter paciência para ler esse livro. Você precisa de paciência para ler esse livro. Tem pessoas que não têm paciência para ler esse livro, porque é um livro que ele vai trazer uma abordagem assim mais profunda. Mas o que é que eu gosto desse livro? A Rachel Pollack, ela teve mais de 30 anos de experiência com o tarô. Então, eu sempre valorizo a experiência da pessoa, tá? O Waite trouxe a experiência dele, a Sacha Graham também tem uma experiência maravilhosa em relação ao tarô. A Rachel Pollack, ela tem umas análises profundas sobre os arcanos, que às vezes você cai até o queixo quando você coloca ali no seu dia a dia, né, trabalhando com tarô. Então ela realmente tem uma visão super moderna em relação ao tarô. O trabalho que ela fez aqui é um trabalho de excelência na Bíblia do Tarô. Excelência mesmo, pessoal. E eu não tô falando que é porque esse livro é bonito, não. Também tem essa questão de que é um livro muito bonito e como o tarô ele está vinculado às artes, então eu acredito que as coisas elas têm que ser bem apresentadas mesmo, né? Então, o conhecimento que esse livro traz é um conhecimento profundo em relação ao tarô. E assim, a base que eu vou trazer aqui desses livros, você vai poder ter 3 tarôs, tá? E que esses livros, com esses 3 tarôs, você vai mergulhar nesses livros, ler e reler e ter um crescimento muito grande em relação à prática oracular, tá? Então a Bíblia do Tarô é indispensável aí para quem gosta. Deixa eu só verificar quantas páginas são mesmo. Eu vou ler ele pela segunda vez. Eu já li uma vez, já vou ler de novo depois.
Pronto, ele tem 535 páginas. É um livro lindíssimo. Vocês vão gostar, eu tenho certeza que quem se propõe para ler esse livro não se arrepende não, tá? Dito isso, eu tenho aqui também o tarô cabalístico, que aqui é um livro que o conhecimento de tarô já é bem avançado. Ele vai usar o tarô de Marselha nesse livro, ele vai usar também o tarô de Waite nesse livro, e ele vai usar o tarô de Crowley também nesse livro, tá? Então, é como eu disse para vocês tendo esses 3 tarôs aqui, os livros que vocês vão adquirir vão estar indo e voltando nesses tarôs, tá? E também esse tarô aqui, que é o mais antigo, que é o de Visconde Cifosa, que é considerado um dos primeiros tarôs a existirem, né? A existir, entre aspas, né? Mas vocês vão entender o porquê desse entre aspas. Aqui, como vocês podem ver, é um tarô bem grande, é um tarô histórico, tá? É um tarô utilizado pelas cortes europeias no tempo antigo. E aí, como vocês podem ver, é um tarô, assim, bem grande, tá? É um tarô de colecionador. Eu considero aqui um tarô de colecionador, mas um tarô clássico. O Tarô Cabalístico, do Robert Wang, é um livro, assim, muito completo sobre tarô, tá? Aqui, se você quer se aprofundar em relação ao tarô, é com ele que você vai fazer isso, tá? É um tarô que traz esse comparativo com a Cabala, com a Sefirote, com a Árvore da Vida. Vocês terão uma aula de Árvore da Vida, Caminhos do Tarô, Esferas, né, das Sefirotes, da Árvore da Vida, para você ter um conhecimento mais profundo aqui sobre o tarô, tá? Eu já quase li esse livro todo, já estou no momento final desse livro. Ele precisa realmente do tarô de Waite, né? Se você tiver o tarô de Waite, você consegue ler ele tranquilamente, mas é bom que você tenha o de Marselha e o de Crowley também para você ler ele, tá? Então aqui é representado as esferas, né? Eu até tirei xerox aqui para vocês verem. As esferas da Cabala, tá? Os caminhos da Cabala, o nome disso aqui é a Árvore da Vida da Cabala, e cada caminho desse é uma carta de tarô e também uma letra do alfabeto hebraico, uma energia, um caminho, um destino, um entendimento, entende? E vocês vão perceber que na aula de introdução à Cabala Hermética, vocês vão conseguir trazer a indicação dos arcanos e as indicações planetárias também na Árvore da Vida, tá? Eu vou ensinar tudo isso para vocês. E tudo isso que eu vou ensinar para vocês vai estar nesse livro aqui, que é o Tarô Cabalístico. Agora aqui é uma visão profunda mesmo. É bom que você já tenha lido alguns livros de tarô para você entender esse aqui. E se puder, você tenha também livros de Cabala para você poder entender esse aqui. Porque se você tiver um conhecimento prévio de Cabala, você vai conseguir filtrar mais fácil os caminhos da Árvore da Vida, os arcanos menores, que eles estão registrados em cada esfera dessa, cada bolinha dessa aqui, como vocês podem ver, né? Então, por exemplo, os ases do tarô estão aqui em Keter, né? Nessa primeira esfera. Aí depois a gente tem as rainhas, que estão aqui em Binah, tá? Os reis que estão em Rokma, né? Que é a esfera, e tem os caminhos aqui do tarô. Mas fiquem tranquilos, eu vou explicar tudo isso aqui para vocês nas próximas aulas. E eu realmente acho esse livro aqui poderosíssimo, sabe? Vai aprofundar na tua prática mesmo, tá? Também da Editora Pensamento. É um livro assim surreal de bom, tá? Vamos lá. A próxima indicação de livro, essa é quando você estiver entediado com essas questões, tá? Relacionadas a palavras-chave do tarô que ficam se repetindo nos mesmos livros, tá? Então, por exemplo, aqui nesse livro vai trazer a visão histórica, claro, do tarô, né, em questão de anos, vai trazer a comparação do tarô, da cartomancia, para que você entenda isso tudo, tá? Vai trazer uma visão divinatória dos arcanos também, mas eu acho muito interessante você que está adentrando a uma prática tão ancestral como essa, buscar, né, os impactos filosóficos dessa arte e os impactos históricos dessa arte, entendeu? Eu acredito que nem todo mundo tem paciência para estudar história,
Só que o tarô, ele está intimamente vinculado à história, entendeu? A gente tem um arcano do Hierofante, que é o sumo sacerdote. Em vários tarôs, o nome do Hierofante está como o Papa. Então, quando que começou o papado, né? Quando a Igreja Católica se estabeleceu? Por que que tem uma visão cristã no tarô? Entendeu? Então, essas respostas vocês vão conseguir encontrar nesse livro aqui. Entende? Nos outros também terão informações históricas sobre o tarô, como a Bíblia do Tarô. Mas é interessante que vocês, de alguma maneira, dominem isso, tá? Dominem um pouco essa questão histórica. Dê ali uma passada de olho para você saber aquilo que você está falando, tá bom? Então é interessante demais esse livro aqui, vai ajudar vocês, tá? O outro livro de tarô que eu trago Desculpem a luz desligando aqui, tá, pessoal? Eu tô acendendo ela aqui porque eu preciso que vocês enxerguem os livros, tá? Se você comprou esse curso e você é terapeuta, se você é psicólogo, se você trabalha realmente há algum tempo com as questões da mente humana, esse livro aqui vai te impactar. Pode ter certeza. O tarô e numerologia, ele vai trazer uma vivência dos arcanos de acordo com a energia de nascimento da pessoa, trazendo um ciclo de 3 arcanos, tá? E você vai entender através desses 3 arcanos que representam a data de nascimento, o mês e ano da pessoa, ele ensina você a fazer a soma, saber quais são os momentos de dificuldade da vida da pessoa, saber quais são os arcanos menores que regem também a pessoa, e tem um tratamento terapêutico aqui também, através da utilização de florais, né, de acordo com a energia de nascimento da pessoa. Então, para você que é terapeuta, né, que você quer utilizar o tarô também como uma ferramenta terapêutica, além de intuitiva, além de uma conexão com o divino, com uma arte divinatória, esse tarô e numerologia vai trazer, assim, um desenvolvimento para você compreender melhor o teu consulente, o teu cliente, entendeu? Vai trazer uma amplitude maior. Então, você que quer fazer um mergulho profundo de uma pessoa que você já está atendendo há um tempo, ou você quer ter ali um parâmetro de vida da pessoa, olha, esse livro aqui vai te ajudar muito nesse processo, tá? E continuando nessa pegada mais terapêutica, eu trago também aqui para você o Jung, um livro de Jung, na verdade interpretado por Murray Stein. É uma introdução ao mapa da alma, uma introdução ao estudo do inconsciente, tá? Que é esse aqui, ó, Jung, o mapa da alma. É porque o Murray Stein, ele é como se fosse um aluno, ele é como se fosse um estudioso, né, daquilo que Jung deixou, tá? Para psicanálise. Eu vou puxar sardinha um pouco para a minha opinião, é que eu acho o Jung muito mais profundo e o Jung muito mais cauteloso naquilo que ele fala, muito mais humano do que Freud, entende? Eu sinto que o Jung, ele deixa um pouco mais os preconceitos da época de lado e foca em ajudar quem está lendo, entendeu? E aí o Murray Stein, ele tem essa energia também, vamos dizer assim, ele tem esse senso nesse livro, tá? Então, eu acho que esse livro aqui, para você que quer entender o que é consciente, o que é ego, o que é inconsciente, o que é inconsciente coletivo, o que é imagem de Deus. O que é imagem de Deus? A imagem de Deus é a imagem que os seus ancestrais têm em relação a Deus e que geram crenças limitantes que vão sendo levadas para os outros que vêm depois. Então esse livro aqui é um mergulho profundo na alma das pessoas, entendeu? O que está acontecendo com o inconsciente dessa pessoa para ela estar tendo essas atitudes no consciente dela. Inclusive, tem jogadas de tarô que você verifica aquilo que está dentro do inconsciente da pessoa, aquilo que está reverberando no inconsciente da pessoa naquele momento, e aquilo que está no consciente da pessoa. Então, esse livro aqui, esse livro é muito especial.
Eu li esse livro uma vez, assim, e ele tem um glossário também que é incrível, tá? Ele traz, assim, também uma aplicação de leis, tá? Que o Jung exemplifica, né? Em todo o estudo dele. Então, ele fala mesmo sobre o mapa da alma, como que as pessoas... o porquê que as pessoas se comportam de determinadas maneiras, né? Então, assim, segundo a psicanálise, quando uma criança nasce, ela é um papel em branco e ela reproduz aquilo que os pais fazem, né? Então, por isso que a criança, quando ela está no berço, ela começa a olhar o que o pai e a mãe faz e ela começa a captar aquilo ali a nível inconsciente e aquilo vai sendo reproduzido durante toda a vida dela. Claro que as reproduções negativas podem ser trabalhadas através do tarô, através da astrologia, através das terapias, né, integrativas para trazer uma liberação para a pessoa. Então, esse livro aqui é muito profundo. Esse livro aqui você pode ter um contato com ele. Eu não recomendo que você leia esse livro uma vez, tá? E se você quiser ir mais além, leia os livros de Jung também. Porque Jung, para mim, é um dos maiores escritores que já existiram na face dessa terra. Entendeu? Então, o Jung, ele era tão especial que ele conseguia prever coisas analisando o arquétipo que estava reverberando no coletivo, entende? Então, ele conseguia entender até os arquétipos que estavam reverberando no coletivo. A astrologia faz isso. Então, é um livro, assim, muito perfeito. Esse livro aqui, eu bato palma para ele, tá? E o outro livro que eu trago é o curso básico de astrologia. Pessoal, eu costumo sempre dizer para as pessoas que querem trabalhar, né, com tarô, que a cabala, a alquimia, certo? A magia, o ocultismo, a astrologia, elas são coexistentes. Elas estão muito próximas, entendeu? Elas estão, assim, realmente em comum acordo, em uma sincronicidade incrível. Então, quando eu pego uma carta de tarô, eu consigo identificar os símbolos astrológicos que existem nela. Então, por exemplo, aqui na carta da sacerdotisa, a gente tem uma lua, certo? Mas por que essa lua está aí? Ah, mas a lua também está na astrologia. O que a lua representa? A lua representa os instintos. E esse personagem aqui, essa figura aqui, ela tá com os pés sobre a lua. Então isso representa que a sacerdotisa tem domínio sobre os próprios instintos, porque ela se equilibrou entre luz e sombras. Tá vendo? Mas isso aqui também, essas duas estruturas, esses dois pilares ao lado dela, são os pilares do Templo de Salomão, Joaquim e Boaz. Mais atrás da sacerdotisa, a gente tem romãs abertas, mas essas romãs estão sincronizadas do mesmo jeito que as esferas da árvore da vida estão. Então, é uma coisa que liga a outra, que liga a outra, que liga a outra e que liga a outra. E a partir do momento que você tem um conhecimento de astrologia, porque todos aqueles arquétipos dos 12 signos e os arquétipos também do tarô, eles já estão registrados a nível inconsciente. Quando você puxa uma carta, o seu inconsciente, ele filtra algo em relação à carta. Aí você, através da sua intuição, que é a primeira que vem, que eu vou ensinar isso para vocês, você consegue captar informações e trazer essas informações para quem está escutando a sua tiragem. Então, esses arquétipos aqui, eles já estão registrados, eles já estão dentro de você, dentro de mim, antes mesmo de você nascer, entendeu? Porque em algum lugar, um ancestral seu já teve contato com essa visão aqui, entendeu? Com a visão desse arcano. Então, o que é arquétipo? É a forma primordial de alguma coisa. Se eu pedir para você fechar os seus olhos agora e imaginar uma cadeira de madeira, você vai conseguir imaginar uma cadeira de madeira, porque já tem um arquétipo da cadeira de madeira no seu inconsciente. Você só vai tirar do seu inconsciente e reverberar no seu consciente e falar assim para mim: poxa, Pablo, tem uma cadeira de madeira aqui em casa.
ou não, você pode uma cadeira de madeira lá na casa da minha avó, mas tem uma estrutura, né? Tem 4 pés, tem um assento, né, na cadeira. Então você já tem o conteúdo, basta você acessar. E é isso que esse curso vai fazer, tá bom? Então, assim, com isso, eu termino aqui essa primeira aula, tá? Mas, para finalizar, eu vou trazer aqui para vocês os tarôs que vão ser trabalhados nesse curso. Tarô de Waite, tá? Teremos aulas com tarô de Waite. O tarô de Crowley, tá? O tarô de Marcélia, tá? E como recomendações aqui como uma recomendação aqui para você, para que fique mais fácil, se você quer um tarô que você terá informações sobre a cabala, sobre os elementos, sobre os signos, tem esse tarô aqui que é o Heaven EF, tá? Esse escritor aqui, esse desenhista, ele já colocou aqui na base do deck, tá? Os símbolos. Então, por exemplo, eu tenho aqui a Rainha de Paus. A Rainha de Paus, ela é o último decanato de peixes, tá? Que eu vou ensinar essa questão dos decanatos da astrologia também. E os 2 primeiros decanatos de Áries. Se você imaginar a mandala astrológica, primeiro vem o signo de Áries, mas antes de Áries vem peixes. Então, nos graus finais de peixes, uma pessoa que é do 3º decanato de peixes tem características de Rainha de Paus. Então, é por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, poxa, mas eu sou pisciana, eu sou pisciano, eu sou tão... eu não sou na minha, eu não sou sereno, como as pessoas falam que é o signo de peixes. Talvez porque você seja do 3º decanato. E o 3º decanato de peixes é muito mais correlacionado ao fogo, né? É uma pessoa muito mais ativa, é uma pessoa muito para frente, é uma pessoa que gosta do movimento pela vida e carrega consigo, né? Principalmente se for uma mulher, o arquétipo da Rainha de Paus. Tá aqui, ó. Entendeu? Então, esses símbolos aqui desse tarô, eles te ajudam a interpretar melhor, a trazer um arcabouço de conhecimentos para você e também para os seus consulentes. E o que eu falo sobre astrologia é: aprenda astrologia. Vai te ajudar muito nas suas consultas. Você saber qual é o signo do marido da sua consulente, qual é o signo do chefe da sua consulente, ou se a sua consulente é dona de um negócio e ela tem funcionários, e esses funcionários são de X signo, Y signo, Z signo, isso vai ajudar você na consulta. Você conhecer como reverbera a personalidade de cada um, né? Que sabe também entender um ascendente, uma lua, vai fazer com que você trabalhe muito melhor e vai fazer com que você traga consultas ricas, tá? Então, para todas as pessoas que eu ensinei tarô e que eu trouxe insights de astrologia para elas, essas pessoas me agradecem até hoje, porque elas conseguem ter um conhecimento mais amplo, mais vasto. Os símbolos, né, astrológicos estão todos no tarô, principalmente esse tarô de Waite e esse tarô aqui, que é cabalístico, né, do Crowley, aqui, tá? Todos os símbolos, eles estão aqui. Então, conhecer a astrologia vai te ajudar muito, sabe? E você analisar as pessoas ao seu lado, as pessoas próximas a você, para que você tenha ali um norte de qual signo aquela pessoa é, entendeu? Então vai ajudar. E uma coisa muito interessante que eu trago sobre tarô e sobre astrologia pessoal, que assim, quanto mais você estuda, mais você respeita as decisões das outras pessoas. Porque você entende qual é o arquétipo, qual é a simbologia que aquela pessoa está reverberando. E aí, o seu nível de julgamento diminui e o seu nível de discernimento aumenta, né? Porque, por exemplo, eu trago a representação do signo de Áries. Uma pessoa quer se relacionar com alguém do signo de Áries e ela quer prender o ariano ou a ariana em casa, vai dar certo? Se essa pessoa tiver o signo de Áries muito forte no mapa e outros signos de fogo, né? Vai dar certo essa relação? Não vai, porque o ariano, a ariana é um ser completamente livre,
né? Então, assim, não é uma pessoa que você vai se casar, vai ter um relacionamento, ou qualquer um vai ter um relacionamento, e a pessoa vai ficar só em casa, a pessoa vai ficar só naquela vida ali pacata, entende? Porque tem alguns signos que preferem essa introspecção, certo? É claro que nós também vivemos cada arcano desse aqui em diferentes fases da vida e a gente vai sofrendo alterações e mutações, né, energéticas. Mas o que eu estou querendo falar é que os arquétipos eles ficam reverberando durante um bom tempo na vida das pessoas, tá bom? Então, você entendendo isso, você respeita o outro, você julga menos e você se livra também de preconceitos, tá? Porque você também não vai querer, você vai saber aquilo que você quer para você e o que você não quer para você, tá? E para o outro também, tá bom? Dito isso, pessoal, essa aula já ficou longa demais, mas já apresentei aqui tudo que vocês vão ter contato aqui mais ou menos durante o curso. E a próxima aula eu quero que vocês prestem muita atenção. Eu decidi agora em diante, né, levar o curso dessa maneira e a aula de ética e responsabilidade será a segunda aula, porque é um assunto de extrema importância para o tarô hoje em dia, de extrema importância, tá? É um curso aí, uma parte do curso que você não pode negligenciar. E aí eu vou contar das minhas experiências em relação às minhas consultas, e ética e responsabilidade é o que mais está faltando no meu oracular hoje, infelizmente, né? Principalmente para você que está assistindo esse curso que mora no Brasil, tá? Existem muitas denúncias em relação a isso. Existem pessoas completamente imprudentes com essa ferramenta aqui e você vai entender na segunda aula. E eu já vou trazer para você aqui tudo que você precisa saber, tá? E para finalizar, não posso esquecer, pessoal, esse curso, ele é um curso que tem a visão histórica, como eu falei, tem a visão técnica do tarô, tem o tarô assim como uma ferramenta de autoconhecimento e terapêutica, se você quiser trazer assim, mas também tem a conexão, tem a arte divinatória e tem a intuição e tem a cartomancia aqui também, tá? Então é um curso amplo que vai trazer para você um crescimento nessas duas ramificações da taromancia, da tarologia, como você quiser chamar. Então eu vou treinar vocês aqui para serem os tarólogos, mas também os cartomantes, aqueles que adivinham, aqueles que têm intuição, aqueles que passam aconselhamentos para as pessoas antes mesmo que as coisas aconteçam, tá? Eu acredito que o tarô ele tem essa visão ampla, tanto como dizem hoje terapêutica, quanto mística, quanto esotérica, quanto ocultista. Eu acho que o tarô é muito amplo e a gente não deve colocar isso aqui em rótulos, tá? Porque o tarô, ele pode ter tudo, menos rótulo, tá bom? É isso. Até a próxima aula.